Paz do Senhor, igreja. Boa noite, graça e paz. É sempre uma responsabilidade muito grande, né? Levar a palavra do Senhor é com muito temor, com muito tremor, mas grata pela oportunidade a mim concedida, sabendo que Deus é aquele que tem nos abençoado e que seja uma noite de bênção nas nossas vidas, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para estar trazendo à igreja nessa noite está baseada na vida de Abraão, Gênesis 12, e gostaria de estar lendo com a igreja nesse momento. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui ele ainda era chamado de Abrão. Eu gosto muito da história de Abraão e Sara porque nela nós temos muitos aprendizados. Primeira coisa que eu aprendo com Abrão ainda, né, é que ele confiou no Senhor. Deus, ele vai lá e fala: sai da tua terra, para a terra que eu vou te mostrar. Quantas vezes o Senhor, ele quer nos mostrar coisas novas, ele quer abençoar as nossas vidas, e a gente não vai. Simplesmente a gente tem medo. Aqui eu aprendo com Abraão que ele precisou confiar, e por mais que o coração dele possa até ter ficado temeroso, né, porque nós somos homens, somos falhos, ele confiou. É a mesma coisa se você pegar uma criança, colocar num lugar mais alto, né, principalmente as crianças menores, e falar: pula. Você é pai, você é a mãe, ou você é alguém de confiança daquela criança, ela vai pular. Isso se chama o quê? Confiança. Da mesma forma aconteceu com Abraão. Com Abrão, ele confiou no Senhor, sabendo que o controle estava nas mãos de Deus. E muitas vezes nós vamos lá, colocamos o controle nas mãos de Deus, a situação aperta, a gente vai lá e pega de novo o controle pra gente. E Deus, ele quer nos ensinar a confiar nele. É fácil confiar? Não, não é fácil confiar no Senhor. Não é fácil porque às vezes a resposta não vem como a gente quer. Às vezes as situações a gente pensa que elas estão melhorando, mas às vezes tudo começa o mar começa a ficar revolto, as situações elas começam a ficar adversas, e aí a gente tende a ir lá pegar o controle nas mãos de Deus. A palavra do Senhor para nossa vida nessa noite é: solta o controle. É o Senhor que faz, não sou eu, Dayana, não é o pastor Kleber, não é nenhum obreiro da casa do Senhor. O controle está nas mãos de Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque assim como a gente aprende com essa história inicialmente, quando Deus chama Abrão, ele tinha a opção de não ir, mas ele foi e ele confiou. E lá na frente a gente vai ver os frutos que ele colheu a respeito disso. Estamos vivendo momentos adversos, estamos vivendo momentos por muitas vezes angustiantes. Ninguém é super crente, não somos super homens. E muitas vezes a nossa fé ela entra em declínio, né? Tem dia que a gente está com muita fé, mas tem dia que a gente fala assim: Senhor, e agora? E agora? E tem sido dias difíceis, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que os nossos corações ele possa ser gratos, porque o Senhor tem nos guardado. Quantos das nossas casas têm sido protegidos pelo Senhor? Quantos profissionais da saúde a gente conhece, a começar da minha casa, e o Senhor tem nos guardado. Então a gente consegue entender nesse momento que o controle é do Senhor. Não cabe a mim questionar, não cabe a nós questionarmos, porque nós não sabemos quando essa pandemia vai cessar. Nós não sabemos quando, por vezes, né, quantas e quantas vezes nós continuaremos ouvindo coisas adversas da mídia, mas precisamos confiar no Senhor. É Ele que faz, é Ele que guarda, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que vai à nossa direita, à nossa esquerda. E essa é a primeira lição que eu aprendo: confiança.
Confia no Senhor. A Bíblia vai falar, confia os teus cuidados ao Senhor. Confia no Senhor porque Ele fará. O mais o Senhor fará, mas a gente precisa entregar o nosso caminho. E quando a gente entrega o nosso caminho, a gente entende que é Deus quem faz. Quando a gente entrega o nosso caminho, a gente consegue entender que é o céu, é o Senhor que determina. E lá na frente, Gênesis 15, Deus ele faz um convite. Ele faz um convite para Abraão. Abraão fala assim, Gênesis 15, 2. Senhor, que haverás de me dar se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Versículo 5. Então conduziu o Senhor até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, assim será a sua descendência. Deus ele chama Abraão para fora. Se a pessoa é chamada para fora é porque ela está dentro de alguma coisa. E naquela época, como eram tendas, Abraão, né, ainda, estava com certeza dentro da tenda e o Senhor chama, vem para fora. É isso que muitas vezes o Senhor ele quer com as nossas vidas. A tenda, ela é um lugar de acomodação. A tenda é um lugar que está limitando a nossa visão. Limitando a nossa visão o quê? Limitava a visão de Abraão para quê? Para que ele conseguisse ver o lado de fora. Para que ele conseguisse olhar para o céu. E quando Deus faz esse convite para ele, vem para fora. Olha para o céu. E assim é nas nossas vidas. Muitas vezes o Senhor ele nos faz o convite. Muitas vezes o Senhor nos chama. Vem. Vem para fora. Filho, faz isso, pode vir, pode confiar que eu te garanto. E às vezes o Senhor ele quer nos tirar do lugar que vai limitar a nossa visão e a gente não quer. A gente não quer porque a gente não confia. A gente não quer porque é muito cômodo, às vezes, nós estarmos dentro da nossa casa, é muito cômodo estarmos em locais que está tudo, né, acontecendo conforme a nossa vontade, mas para que haja mudança, é necessário ouvirmos o chamado do Senhor. E aí Deus fala, olha para os céus, contra as estrelas. Ele podia contar as estrelas? Não, ele não podia contar as estrelas. E aí mais na frente o Senhor fala, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus, para dar-te por herança toda essa terra. Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades. Abraão ele queria saber, né? Deus falou, vem para fora, olha para o céu. E ainda assim, vem a dúvida no coração de Abraão. Ainda assim, vem a dúvida onde ele fala, como saberei que hei possuí-la? Muitas vezes a dúvida ela vem aos nossos corações. Muitas vezes a gente ouve uma palavra de ânimo numa live, assim como nós estamos tendo atualmente. Às vezes ouvimos uma palavra de confiança, uma palavra de renovo no domingo. Aí na segunda-feira acontece alguma coisa no nosso coração, a dúvida entra. Por vezes nós somos crianças, porque nós não crescemos, porque a dúvida entra no nosso coração. Não permita que a dúvida entre no seu coração. Não permita que o medo ele entre no seu coração, fazendo com que você fique limitado, fazendo com que a sua visão se limite. Confia os teus cuidados ao Senhor. Tem sido tempos ruins? Tem sido tempos ruins. Mas a gente pode questionar a soberania de Deus? A soberania do céu a gente não questiona. Sabemos que às vezes nós temos passado por muitas provas, não entendemos como, mas o Senhor nos dará a vitória. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias, nós olhamos para as situações, a dúvida bate no nosso coração, o salário que era para receber, não recebe. A gente vê situações de corrupção crescendo no nosso país e a gente começa a duvidar, Senhor, será que realmente o Senhor vai fazer alguma coisa? Mas eu aprendo que independente de qualquer circunstância, independente de qualquer adversidade, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Confie o seu coração, Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, o controle é dele. A gente, quando era criança, a gente cantava assim, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal.
Essa precisa ser uma verdade na nossa vida. Abraão teve dúvida? Ele teve dúvida. Assim como nós muitas vezes temos dúvidas, mas que o Senhor seja aquele que nos ensine a acalmar o nosso coração em meio a essa tempestade. Em meio à tempestade, nós precisamos de calmaria. Precisamos de uma calmaria que o homem não pode dar. Precisamos de uma calmaria que pai e mãe não vai dar, seu esposo, sua esposa não vai dar. Essa calmaria vem do céu. Muitas vezes a gente precisa sentar. Quando a gente senta para ouvir o Senhor, Ele se levanta para falar. Deus, muitas vezes Ele quer falar com a gente, mas o nosso coração ansioso, o nosso coração duvidoso, o nosso coração revolto não consegue ouvir a voz do Senhor. E quantas vezes Deus Ele só quer falar, respira. Apenas respira. Deus é aquele que tem pelejado as nossas batalhas. Deus é aquele que tem segurado as nossas mãos em momentos ruins, em momentos que para muitos tem sido de luto, em momentos que para muitos tem sido de incertezas. Muitas portas elas têm se fechado durante essa quarentena. Muitos chefes de família às vezes se perguntam: e agora o que eu vou fazer? E agora como eu vou dar conta de tal situação? E às vezes o Senhor só quer isso, só quer ministrar o seu coração nessa noite. Respira. O controle é do Senhor. Confia no Senhor. Se volta novamente à imagem de uma criança, quando o pai ou a mãe ou alguém bem próximo fala pula, e ela vai pular. E a gente ensina que é fé. A gente coloca o pé e o Senhor vai lá e coloca o chão. Não é por mim, não é você, é o Senhor que tem o poder de acalmar o nosso coração. É o Senhor que Ele está indo à frente de nós nesse momento tão difícil que nós temos vivenciado. Mas eu aprendo a confiar em Deus. Aprendo a confiar no Senhor sabendo que eu não sei como que Ele vai fazer, mas Ele vai. Ele vai fazer. E a gente começa a aprender também na história de Abraão, que lá na frente, ele fala com o Senhor. Gênesis 21. O nascimento de Isaac. Primeiro ele se questiona, será que eu vou ter um herdeiro? O Senhor prometeu um herdeiro para ele. E em Gênesis 21 o Senhor fala: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, aqui o nome dele já tinha sido mudado, no tempo determinado. O tempo determinado, não somos nós que determinamos o tempo. É difícil lidar com o tempo porque é algo que nós não temos o controle. Quando a gente tem o controle das coisas é mais fácil, mas quando a gente precisa entregar o controle nas mãos do Senhor, o nosso coração vem a dúvida, assim como eu já falei, mas no tempo determinado. Eu tenho visto e vivenciado pessoas, situações de pessoas muito próximas que falam assim: caraca, na pandemia a porta para mim se abriu, uma porta que eu estava esperando há 2 anos. Deus tem suas maneiras de trabalhar, irmãos. Deus ele faz da forma que Ele quer. Deus ele faz no tempo dele. E assim foi na vida de Abraão e na vida de Sara. No tempo determinado. É o tempo de Deus, quem determina é o Senhor. É o Senhor que vai determinar quando essa pandemia vai acabar. É o Senhor que vai determinar quando isso tudo vai cessar. É o Senhor que tem um controle. Que possamos ser crentes melhores quando isso tudo acabar. Porque quantas vezes nós murmuramos tanto, quantas vezes nós reclamamos tanto, e o Senhor às vezes só fala: filho, agradece. Filho, agradece. Quantas pessoas queriam ter uma casa para estar nesse momento? Quantas pessoas gostariam de ter o pão na mesa? E às vezes a gente murmura. E aquilo que pode ser para mim hoje murmuração, pode ser um pedido que uma pessoa está fazendo. A gente está murmurando porque está ficando dentro de casa. Tem pessoas que queriam apenas ter uma casa para estar. Então às vezes a gente murmura porque a gente não entende o tempo do Senhor, mas é o Senhor que determina. O controle é do Senhor. Precisamos confiar no Senhor. É necessário que o nosso coração esteja acalmando.
É difícil acalmarmos o coração? É difícil, mas confia no Senhor. A Bíblia vai falar: o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Mas nós não estamos isentos de lutas. Mas nós sabemos que é o Senhor que passa conosco nas lutas. Nós não estamos isentos de adversidades. Mas Ele é o nosso pastor. Ele é o lugar que nós precisamos ter refúgio. Ele é o lugar que nós encontramos força. Ele é o lugar que nós encontramos abrigo. Ele é o lugar seguro onde nós encontramos repouso. Precisamos descansar. Acalma o seu coração, respira. Quantas vezes nós precisamos apenas disso? Acalmar o nosso coração. Eu me lembro que assim que começou o pico da pandemia aqui no Rio de Janeiro, foi em maio, onde estava muitas pessoas aqui na Baixada Fluminense estavam morrendo, muitas pessoas próximas, e aí a Covid-19 começou a virar nomes. E aí o meu coração ele começou a temer, meu coração ele começou a ficar aflito, porque foi quando meu esposo foi para o hospital de campanha do Maracanã, já estava em outro hospital, e eu falei: meu Deus, hospital público. Aí a gente surta. A gente surta porque a gente ouve os índices, a gente ouve, né, o que acontece. Eu falei: meu Deus, e agora? Senhor, tem de misericórdia. Eu não conseguia acalmar meu coração, eu não conseguia, eu ia, arrumava a casa, fazia uma coisa aqui, fazia uma coisa ali. E aí nesse dia que ele foi fazer o treinamento, uma pessoa muito querida da nossa família tinha falecido. Então eu estava com meu coração aflito, e tudo que eu fazia eu não encontrava paz, mas eu precisei parar. E quando eu parei, falei: meu Deus, me dá uma palavra, Senhor, acalma o meu coração. E aí Deus ele trouxe paz ao meu coração quando eu encontrei naquele versículo, Salmo 121. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra, o Senhor te guardará de dia, te guardará de noite, Ele é a tua entrada e a tua saída. E ali eu percebi: eu não tenho controle de nada. O controle é do Senhor. Era Deus que iria guardá-lo, era o Senhor que iria à frente dele abrindo os caminhos, era o Senhor que iria proteger. Quando as pessoas dentro de casa estavam ficando doentes, sem sair, e quando as pessoas estavam trabalhando, não ficavam doentes, então o Senhor mostrou para mim, falou ao meu coração que é Ele que guarda. Então, querido, que o Senhor seja aquele que guarda a tua casa, o Senhor seja aquele que vá à tua frente, que você confie no Senhor, que você possa perceber o cuidado que o Senhor tem tido pelas nossas vidas, e a gente aprende que é no tempo determinado. Já com idade avançada, Abraão e Sara não podiam ter filhos, a idade já era avançada, mas o Senhor prometeu, e aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Se o Senhor prometeu a você que iria abrir uma porta de emprego, Ele vai abrir. Se o Senhor prometeu a você passar numa faculdade, Ele vai fazer você passar. Não se questione como, agradeça já. A Bíblia vai falar pra gente que precisamos trazer vida aquilo que não tem vida, profetizar vida aquilo que onde não tem vida. Então começa a profetizar emprego onde não tem emprego, começa a profetizar portas abertas onde não tem portas abertas. Deus é aquele que abre portas onde não tem parede. Então, ao invés de reclamar, murmurar, começa a profetizar vida no seu filho onde não tem vida. Começa a profetizar em meio à depressão que às vezes o seu filho insiste ainda em continuar, porque Deus é aquele que vai adiante, Deus é aquele que levanta o acamado. Então profetiza, traz à existência aquilo que ainda não existe, traz a existência para a sua casa, traz a existência dentro da sua casa, um lar abençoado, aonde há brigas, aonde há situações adversas. Começa a profetizar vida, começa a profetizar palavras de bênçãos, começa a profetizar coisas advindas dos céus, porque nós usamos muitas vezes a nossa língua, a nossa boca para proferir palavras torpes, para amaldiçoar. Então começa a profetizar vida onde não tem vida. Começa a abrir a tua boca para ser uma bênção. Seja uma pessoa diferente. Quando eu falo para você ser uma pessoa diferente, eu preciso ser uma pessoa diferente, porque é isso que eu tenho buscado no Senhor. Mais de 100 dias em casa, não é possível que a gente vai ser o mesmo crente, não é possível que a gente não vai ser uma pessoa melhor, não é possível que a gente não consiga olhar para essas circunstâncias e ver algo diferente.
Então, que possamos ser melhores crentes, que você seja uma melhor mãe, que você seja uma melhor esposa, um melhor pai, porque tempo nós estamos tendo de sobra, tempo para aprender. E aprendizado vai nos levar a lugares que antes eram desconhecidos, mas hoje nós temos tempo de buscar o Senhor, nós temos tempo de dar atenção para a família, e nós temos tempo para profetizar vida onde não tem vida. Profetiza saúde onde não há saúde, profetiza bênçãos sobre a vida dos teus filhos, profetiza portas abertas sobre a sua família, a sua casa, faculdade, porque Deus é aquele que faz. E quando Abraão teve a experiência de falar para teu filho assim, Deus proverá. Deus, ele pede a vida do filho dele. E quando o filho dele se dá por conta, a gente está subindo um monte, né? E aí, cadê o cordeiro? Quando o filho dele se dá por conta é onde ele fala, Deus proverá. E para a gente falar que o Senhor proverá, a gente precisa ter muito essa certeza no nosso coração. E para a gente ter essa certeza no nosso coração, é necessário que nós tenhamos a paz que excede todo entendimento. Eu não sei como vai acontecer, mas vai. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não sei como, eu não quero saber, mas Deus proverá. E quando a gente fala que Deus proverá, a gente precisa ter muita autoridade para isso, porque é onde a dúvida vai querer entrar. É onde a gente consegue perceber que as circunstâncias vão querer se levantar, mas o Senhor proverá. Toma essa palavra para a sua vida, a sua família. Deus proverá. Eu não quero saber como, mas o Senhor fará. Nunca imaginaria que estaria congregando em Paracatu, nunca nem tinha ouvido falar desse local. E o Senhor me levou para essa terra, o Senhor me levou para esse lugar. E desde que eu comecei a pisar em Araruama, eu não sabia nada que ia acontecer. Mas eu falava para o Senhor, Deus, vai na frente, o Senhor proverá. E assim Ele fez. Muitas situações eu via que a gente botava o pé e o Senhor ia abrindo. E o Senhor ia abrindo os caminhos, o Senhor ia abrindo as portas. Então, querido, Deus é quem faz. Deus é aquele que vai à sua frente. Invoca o Senhor no dia da tua angústia, que você vai ver que o Senhor é aquele que te dará vitória. Não deixe a sua alma ficar aflita dentro de você. Busca o Senhor porque é dele que vem a nossa vitória. Busca o Senhor porque é do céu que vai vir o nosso socorro. O nosso socorro não é do homem, nosso socorro não é daquela pessoa que às vezes a gente acha que pode confiar, mas muitas vezes a gente quer buscar solução em muitos caminhos, onde o caminho é o Senhor. Não importa a pergunta, o Senhor é a resposta. Não importa a circunstância, o Senhor é a resposta. Não importa a pessoa que está acamada na sua família, o Senhor é a resposta. Profetiza a vida onde não tem. Deus vai levar adiante das nossas vidas. Deus é aquele que vai fazer acontecer. No tempo determinado, assim como aconteceu na vida de Sara e Abraão. É no tempo determinado, mas vai acontecer. Assim como aconteceu com ele, Deus proverá. O Senhor providenciará para você e para a sua família. No Senhor nós encontramos refrigério. No Senhor nós encontramos águas limpas. No Senhor nós encontramos caminhos que só Ele pode traçar. Então que possamos ficar com essa palavra de confiança, essa palavra de fé, assim como Abraão teve fé. Saia do lugar que limita a sua visão. Se precisa parar de ver televisão, para de ver televisão, porque a televisão, às vezes, as notícias, elas vêm contra a gente e o nosso coração que estava cheio de fé começa a ficar aflito. Então, se tem algo limitando a tua visão, limitando a sua vida espiritual, saia desse lugar. Vem para fora, assim como o Senhor chamou Abraão. Se é necessário olhar para o céu, olha para o céu e veja, contempla que o seu socorro vai vir de lá. A sua família será socorrida por lá. É do céu que vem o nosso socorro. Então que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor continue nos abençoando e nos ensinando dia após dia. Nós não sabemos o que vai ser amanhã, nós não sabemos o que será a nossa semana, mas o Senhor está no controle. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não precisamos andar ansiosos porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos guarda. Assim como o Senhor
alimenta as aves, assim como o Senhor veste os lírios dos campos, assim o Senhor fará na nossa vida. Sim, o Senhor fará na nossa família, e o Senhor há de prosperar. Há de prosperar porque Ele é Deus, o Senhor há de fazer porque Ele é fiel. Confia, apenas confia no Senhor, acalma o seu coração. Deus, Ele proverá. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas o Senhor está cuidando da sua casa. O Senhor tem cuidado da sua família. E que essa força que vem do céu seja a força que vai te guiar a partir dessa nova semana que se inicia. As notícias podem ser adversas, mas o nosso socorro vem do céu. Eu gosto muito de imaginar e de falar essa frase: a cruz está vazia. Então, se a cruz está vazia, a gente pode crer no amanhã. A gente pode crer no amanhã de esperança. A gente pode crer no amanhã de recomeço. A Bíblia vai nos ensinar a viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida não é apenas dia 31 de dezembro, né? A gente vai iniciar um novo ano, então vamos viver em novidade. Não. Viver em novidade de vida é diariamente. Todos os dias nós vivenciamos o milagre que é acordarmos. Todos os dias estamos vivenciando milagres em vermos que a nossa casa, que a nossa família está sã, que a nossa família está guardada pelo Senhor. Então viva em novidade de vida. Profetiza vida onde não tem vida. Que o Senhor seja aquele que vá na nossa frente. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. E que nós possamos aprender com a história de Abraão a ter fé que dias melhores virão. A gente não sabe como, mas vai acontecer. O Senhor vai providenciar porque Ele é Deus. O Senhor vai providenciar porque Ele é o Senhor. Ele não precisa de jeitinho. Para de dar jeitinho quando é Deus que faz. Deus, Ele não precisa do jeitinho. Entrega o controle nas mãos de Deus, assim como eu já falei antes. O controle é do céu, não é meu, não é seu. Enquanto você estiver tentando dar um jeitinho para o Senhor, as coisas não vão acontecer. Para de dar um jeitinho. Quem sabe é Ele, quem determina é Ele. Profetiza coisas onde não tem, profetiza vida onde não tem vida. Então, querido, que possamos ter uma semana abençoada, que sejamos a cada dia cheios do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos impulsione a ser pessoas melhores. Às vezes nós queremos consertar o outro, mas vaso não conserta vaso. Quem conserta vaso é o oleiro. Então que o Senhor seja o oleiro que venha moldar as nossas vidas. Eu gosto muito de refletir e pensar que eu prefiro ser barro do que ser vaso, porque o vaso, quando ele quebra, dói, e dói muito. Mas quando a gente é barro na mão do oleiro, o Senhor, Ele molda da forma que Ele quer. Então que sejamos moldados pelo Senhor, que Ele trabalhe na nossa vida da forma que precisar, que Ele molde a minha vida e molde a sua vida da forma que Ele quer, e que possamos ser pessoas melhores quando tudo isso passar. E vai passar. Vai passar porque Ele é Deus. Vai passar porque a cruz está vazia. Vai passar porque não importa o problema, o Senhor é a resposta. Então que tenhamos uma semana abençoada. Que Deus abençoe a tua casa, a sua família. E mais uma vez agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.